Fala, criminalista, tudo certo? Bem-vindo ao Simplificando Direito Penal. E nesse vídeo eu quero te passar tudo de mais importante em relação ao crime de autoacusação falsa. É um crime muito importante porque cai em prova demais. É um crime contra a administração da justiça. Então fica comigo até o final do vídeo porque tem muita coisa interessante nessa videoaula. Então, antes de mais nada, deixa o like, por favor. Seu like é muito importante porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai assim entregar para mais e mais concurseiros. Então, gente, feito o pedido, vamos lá. Primeira coisa, letra da lei. Letra da lei muito relevante, cai sempre em prova. Então, vamos lá para o que interessa. Artigo 341 do Código Penal está previsto o crime de autoacusação falsa. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Então a gente pode perceber que se você se acusa falsamente perante a autoridade de um crime que você não cometeu ou que esse crime nunca existiu, isso é crime. Isso é crime. Você tem que saber, isso não é contravenção penal, isso é um crime. Primeira coisa, a primeira ideia que você tem que ter na sua cabeça é que se você fizer isso que está previsto no artigo 341 do Código Penal, você comete um crime, tá? Autoacusação falsa é crime, então vamos lá ao que interessa. Primeira coisa, objetividade jurídica, ou seja, qual o bem jurídico aqui que está em relevância? É um crime contra a administração da justiça, portanto, tutela-se a própria administração da justiça, tá? Não é crime contra a administração pública, isso aqui é diferente, é crime contra a administração da justiça, beleza? Figura típica, ou seja, conduta. Qual que é a conduta desse crime? É autoacusar-se. E quando você se acusa, o que você está fazendo? Você está se autoincriminando. Autoincriminando é imputar a si mesmo a prática de um crime, seja ele inexistente ou seja ele praticado por outra pessoa. Então vamos supor que exista um crime cometido pelo Mévio. E aí eu não tenho nenhuma relação com ele, eu não sou nem partícipe do crime, nem coautor, nem nada disso. Só que eu fico com pena dele e resolvo me entregar à justiça, mentindo que quem cometeu aquele crime, na verdade, não foi o Mévio, fui eu. Se, instaurado o inquérito policial, feita a denúncia e tudo mais, perceber-se que não fui eu que cometi aquele crime, sim o Mévio, eu estarei cometendo o crime de autoacusação falsa. Porque você acaba violando o bom funcionamento da justiça, da administração da justiça. Por isso que é um crime contra a administração da justiça, beleza? Então essa é a figura típica, é você se autoincriminar. Então, vamos lá. Uma coisa importante aqui. O tipo penal ele só consta crime. Então, se você imputa falsamente a si mesmo a prática de uma contravenção penal, não vai configurar o artigo 341 do Código Penal. Porque a lei é muito clara, é muito certa, é taxativa. Você não pode estender para prejudicar o réu. Então, vamos supor que eu me autoincrimine de uma contravenção penal. Nesse caso, o fato vai ser atípico porque eu não cometi o crime que está previsto na elementar do tipo penal. Que é o quê? É você se autocriminar de um crime e não de uma contravenção penal. A gente sabe muito bem que crime e contravenções penais são espécies do gênero infração penal. Só que eu não me imputei uma contravenção penal, e sim crime. Tem que ser crime, beleza? Isso aqui é também de muita importância. Agora, olha só. Aqui está o pulo do gato que muita gente vai errar na hora da prova. Muita gente. Porque eu trago aqui para vocês o conteúdo que é importante e que pouca gente traz. Porque falar o básico, todo mundo fala. Agora, aqui no Simplificando Direito Penal, eu trago para você o diferencial que vai te destacar dos demais alunos. Isso aqui é muito importante. Não configura o crime quando o réu chama para si a responsabilidade de ilícito penal de que deve ser considerado concorrente. Olha, vamos ler e reler. Não configura o crime quando o réu chama para si a exclusiva responsabilidade de crime de que deve ser considerado concorrente. O que eu estou querendo dizer com isso? O seguinte, vamos supor que eu, Rafael, e você que está assistindo esse vídeo, a gente, em concurso de pessoas, resolve cometer um crime de homicídio. Então, a gente combina, tem o liame subjetivo, tem a relevância causal das condutas. Eu e você, a gente emprega as nossas forças, os nossos esforços para cometer um crime de homicídio. E a gente consegue fazer isso. A gente consegue matar alguém. Eu e você juntos. A gente comete esse ilícito penal. Só que a sua família fica desesperada porque você vai perder a sua primariedade. Eu já sou um criminoso contumaz, um criminoso habitual, eu cometo vários crimes, então pra mim a prisão vai ser menos dolorosa aqui pra você do que pra sua família. E aí eu fico com pena de você e vou
a autoridade policial e fala o seguinte, ó, olha, houve um crime de homicídio, só que eu cometi aquele crime de homicídio sozinho. Não tem nada a ver com você, a outra pessoa, no caso você, não cometeu crime algum, nem se preocupa com isso, fui só eu, então por favor, bote a pena apenas para mim. Isso não é autoacusação falsa. Por quê? Porque nós fomos concorrentes no ilícito penal. A gente agiu em concurso de pessoas, beleza? Então você tem responsabilidade e eu também tenho a minha responsabilidade. Então, por mais que eu queira de uma forma altruísta colocar toda a culpa em mim do negócio, esqueça ele, vem atrás de mim, isso não vai configurar o crime de autoacusação falsa, tá bom? Por quê? Porque o crime ocorreu e também porque eu sou concorrente para o crime. Olha só o que diz o artigo 341. Acusar-se perante a autoridade policial, né, de crime inexistente ou praticado por outrem. Perceba que nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, o crime existiu, o homicídio foi consumado, só que não foi praticado por outrem, foi praticado por nós dois. Por isso que não configura o crime de autoacusação falsa quando o réu chama para si a exclusiva responsabilidade de crime que deve ser considerado concorrente, porque houve concurso de pessoas. Tá? Então, como não se encaixou em nenhum elementar do tipo penal, não há que se falar em crime de autoacusação falsa aqui, beleza? Você entendeu isso? Deixa o like, deixa um comentário aqui também para fortificar ainda mais o canal Simplificando Direito Penal, beleza? Vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Tício e Meave praticam um furto em concurso de pessoas. Se o Tício se apresentar perante a autoridade e confessar a autoria, tendo agido sozinho, não configurará a autoacusação falsa. Beleza? A autoridade aqui, ela pode ser delegado, promotor, juiz, né? Então eu falei autoridade policial lá no início, mas não necessariamente tem que ser o delegado de polícia, pode ser um promotor, pode ser um juiz, tá? Aqui é autoridade em sentido amplo, então não se preocupa em relação a isso. Sujeito ativo, quem pode praticar o crime? Qualquer pessoa pode praticar o crime. Então é um crime comum, tá? Crime comum ou geral, porque qualquer pessoa pode praticar esse crime. E o sujeito passivo é o Estado, porque é um crime contra a administração da justiça. Elemento subjetivo, qual é? É o dolo, é a intenção, é a vontade, é o ânimos de fazer aquele negócio. Então, aqui é importante porque não interessa o motivo da autoacusação. Aliás, pode ser até por motivo altruísta e não se pune a modalidade culposa. Por que eu falei isso de motivo altruísta? Vamos supor que um filho cometa um crime de roubo qualificado. E aí ele fica desesperado e o pai dele depois descobre que o filho cometeu esse crime e se acusa perante a autoridade falando que cometeu aquele crime. Por mais que seja altruísta esse motivo, né, o pai querendo salvar o filho, isso é crime de autoacusação falsa, porque o pai não cometeu aquele crime e o crime é existente, o crime foi consumado. Então, por mais que existam motivos bonitos, altruístas e tudo mais, isso não afasta a ilicitude penal e vai configurar o artigo 341 no Código Penal, beleza? E também não admite modalidade culposa, né? Não tem como você se autoacusar de alguma coisa de uma forma sem querer, né? Então tem que ser apenas a modalidade dolosa do crime, beleza, gente? Consumação em tentativa, ela vai se consumar no momento em que a autoridade toma conhecimento da autoacusação falsa. Então perceba, não é preciso que se instaure um inquérito policial, que se inicie a persecução penal, que se ofereça a denúncia. Tomou conhecimento, consumou o crime, ou seja, é um crime completamente formal, porque dispensa-se a ocorrência de um resultado naturalístico, né? O crime material, ele precisa que haja a ocorrência do resultado naturalístico para a consumação do crime. Aqui não, aqui é um crime formal, ou seja, a autoridade toma conhecimento da autoacusação falsa, o crime está consumado. Tudo bem? Admite-se a tentativa, gente. Principalmente se o crime for praticado de maneira plurissubsistente. O que é um crime plurissubsistente? É aquele que, ao fracionamento do iter criminis, você consegue fracionar o iter criminis em várias condutas. E nesse caso vai admitir a tentativa. Qual é o exemplo principal que a doutrina dá para exemplificar a tentativa de um crime? Que geralmente é unissubsistente. A carta. O exemplo clássico que você tem que levar para sua prova é esse, uma carta. Então imagine uma carta de autoacusação falsa. Então no momento que a pessoa vai entregar a carta para a autoridade, ela é interceptada, acontece alguma coisa que não consegue entregar a carta. Tentativa de autoacusação falsa, admite sim. Por mais que a pena nesse caso vai ser absolutamente baixa, é possível a existência de tentativa de autoacusação falsa. E também a ação penal pública é incondicionada, não podia ser diferente, porque se trata de um crime contra a administração da justiça. Então, gente, foi isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like também e deixa um comentário aqui para fortalecer o Simplificando Direito Penal cada vez mais.
Até a próxima, tamo junto.